Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar notação científica. Vamos ver esse conceito básico de notação científica e nas próximas aulas a gente vai estar aprendendo aí a fazer também as operações usando as notações científicas. A notação científica é uma ferramenta bastante utilizada não só na matemática, mas também na física e química. Ela nos permite escrever e operar números que, quando escrito na sua forma original, exigem grande paciência e esforço, já que ou são muito grandes ou muito pequenos. Imagine, por exemplo, você escrevendo a distância entre o planeta Terra e o Sol em quilômetros ou escrevendo a carga de um próton em coulomb, né? Então aqui nós temos uma distância muito grande, por exemplo, o planeta Terra em relação ao Sol, e temos aqui a carga de um próton, que é um número muito pequeno. Então, para isso que vai entrar aqui as notações científicas. Bem, a notação científica é uma forma de você escrever um número usando potências de base 10. Aquelas potênciazinhas lá de base 10, por exemplo, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, são potências de base 10. E você vai usar essas potências de base 10 para escrever as notações científicas. As notações científicas elas têm um formato específico. E esse formato pode ser escrito como n vezes 10 elevado a n, sendo que n maiúsculo é o número real. N minúsculo é o número inteiro. É o número inteiro. E aí você já fica de olho nessa característica aqui do N minúsculo, que é o nosso expoente. Ele é um número inteiro. Ok? Então vamos ver agora um exemplo aqui de uma notação científica. 2 vezes 10 elevado ao cubo. É uma notação científica. Observe que nós temos aqui o 2, que é o N maiúsculo. Nós temos a base e temos aqui o 3, que é o N minúsculo, é o nosso expoente. 3 vezes 10 elevado a menos 4. Observa que na notação científica, esse expoente ele pode ser negativo, haja visto que, como está mostrando aqui, o expoente é um número inteiro, ou seja, pode ser um número negativo ou pode ser um número positivo. Okay? Vai depender da escrita numérica, vai depender do número que você está se referindo naquele momento. Ok? Bem, quando você tem um número muito grande, geralmente na física, na química, para facilitar o cálculo, a gente converte esse número para a notação científica, para ficar mais fácil. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o número, vou colocar um número não tão grande aqui para facilitar esse primeiro exemplo. 62.000. 62.000. Ok? Nós vamos aqui agora transformar esse número em uma notação científica, nesse formato aqui de notação científico, né? Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, você vai observar que esse número ele é um número maior que 1, bem maior que 1. Em números maiores que 1, você vai começar a contar as casas decimais da direita para a esquerda. Você vai contar as casas decimais da direita para a esquerda até restar apenas um algarismo depois da vírgula. Então, você conta, olha, 1, 2, 3, 4. Tem que parar aqui, porque deve restar um algarismo aqui depois da vírgula. Então, se a vírgula fica aqui, nós vamos ter 6,2 vezes 10 elevado a quanto? Você teve que voltar 4 casas. Então, aqui vai ser elevado à quarta potência. Pronto. 6,2 vezes 10 da quarta potência. É esse número, 62.000, escrito na forma de notação científica. Vamos escrever um outro número. 132. Colocar um pouquinho mais de zero aqui agora. Milhões. 132 milhões. Perceba que para você transformar esse número em notação científica, você vai ter que voltar. Confere comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que sempre tem que ficar apenas um algarismo depois da vírgula. Então, vai ficar 1,32
vezes 10 elevado à oitava potência, né? Que é a quantidade de casas que nós conferimos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, fica dessa forma. 1,32 vezes 10 à oitava. Observe que quando você escreve na escrita numérica, você vai excluir os zeros na escrita, porque esses zeros eles estão comprimidos aqui, olha, nessa potência. Ok? Eles estão aqui dentro dessa potência, portanto, não há necessidade de você colocar mais esses zeros. Observe que esses dois exemplos eu fiz com números maiores que 1. Vamos agora fazer dois exemplos com números menores que 1. Imagine que ao invés de 62.000, eu colocasse 0,00062. Observa que é um número bem menor que 1. É um número bem menor que 1. Então, você vai ter que voltar às casas decimais de forma inversa do que você fez aqui. Aqui você voltou da direita para a esquerda. Nesse, você vai ter que voltar da esquerda para a direita. Certo? Então, vamos lá. Começando sempre pela vírgula, ok? Então, nós temos que voltar. 1, 2, 3 e 4. A regra é a mesma. Tem que ficar sempre um número aqui depois da vírgula. Então, você tem 6,2 vezes 10 elevado a 4. Porém, esse 4 aqui ele é negativo. Ele vai ser negativo. Toda vez que o número que você estiver se referindo for um número menor que 1, o expoente vai ser negativo. Você vai conferir a quantidade de casas normalmente, certo? Da esquerda para a direita, porém o expoente vai ser negativo. Vamos fazer aqui um outro número, 0,00082, mais um número menor que 1. Então você vai conferir da vírgula para a direita, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. Paramos aqui porque tem que ficar o 2 depois da vírgula. Então vai ficar 8,2 vezes 10 elevado à quinta e o sinal de menos. Então, 8,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, observa essa característica. Quando os zeros estão à esquerda do número, o expoente vai ser negativo. Observa, zero à esquerda, expoente negativo. Zero à direita, expoente positivo. Zero à direita, expoente positivo. Então, na hora de você fazer a transformação, você vai estar fazendo exatamente dessa forma aí. Ok? Vamos fazer aqui um último exemplo com um número um pouquinho maior. Observa, esse número aqui, ele já está na casa dos trilhões, né? Mil, milhões, bilhões, trilhões. Então, observa que ele é um número bem maior que 1. Os zeros estão à direita, né? Então ele é um número bem maior que 1. O expoente vai ser positivo. Fazendo então aqui a transformação para notação científica, nós vamos ter. É só conferir, olha. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, porque tem que ficar o número depois da vírgula. Então você escreve todos os números que não são zero, no caso 5, 6,559 vezes 10 elevado à 12ª potência, já que você teve que voltar aqui 12 casas, né? Você voltou 12 casas. Então ele fica dessa forma aqui. Pegando agora o número menor que 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 zeros, 16. Ok? Então, para você transformar esse número em uma notação científica, você deve voltar. Observe que aqui já são 10 casas, né? Eu contei aqui a quantidade de zeros, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
porque tem que ficar apenas um número depois da vírgula. Então, 1,6 vezes 10 elevado à 11ª, porém, vai ser negativo. Okay? Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Então, está aqui, pessoal. A parte básica, a parte introdutória da notação científica é isso. É você entender o que é uma notação científica, a forma que ela é escrita, né, o formato que a gente deve escrever essa notação científica, e depois também aprender a fazer essa transformação. Ok? A primeira parte é essa. Valeu!